Nós vivemos um tempo em que há muitas vozes, há muito a que se falar, há muito barulho, há muitas opiniões ao redor. E a questão é que como a gente, no meio de tanto barulho, a gente consegue discernir a voz de Deus. Esse ano nós estamos falando sobre ativar propósitos. Esse encontro foi sobre ativar propósitos. Agora, se você não consegue discernir a voz de Deus, como é que você vai entender qual o propósito de Deus para a sua vida? É essencial que você desenvolva essa habilidade no seu ouvido de discernir quando é Deus falando com você. E o meu objetivo hoje é extremamente didático e falar para você como você pode entender qual é a voz de Deus falando dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa, por que isso é tão importante? Porque a voz que você dá ouvidos é a voz que governa a sua vida. Eu vou repetir porque isso é muito sério. A voz que você ouve é a voz que governa a sua vida. Por isso que é fundamental você parar e pensar o que é que você tem ouvido. Porque o que você ouve é o que te governa. Então, a primeira, eu vou falar em 3 tópicos, para ser bem assim, né? Cartesiano, assim, 3. Primeiro, eu quero falar sobre algumas vozes que atrapalham, tumultuam, confundem, para que a gente possa estar discernindo essas vozes. E a gente consiga separar para que não confunda a cabeça da gente. A primeira voz que nos atrapalha são experiências do passado. A gente falou muito esse final de semana sobre isso. Às vezes, meu querido, experiências negativas que nós vivemos, traumas, coisas que não deram certo, ou que nos deixaram uma má impressão, fazem com que a gente tenha aquela voz negativa nos acompanhando. E então a gente leva com a gente aquela voz negativa. Exemplo, até um determinado momento da sua vida, você cria que você podia orar e uma pessoa enferma podia ser curada. Você orava e você cria. E aí aconteceu, determinou uma voz tão forte dentro de você, que hoje você não ora mais por uma pessoa doente, porque ficou aquela experiência negativa que te marcou negativamente. Ou, por exemplo, situação que muitos viveram aqui. Você já foi um líder de célula. Em algum momento no passado, porque nós já vivemos muitos anos com células, você teve alguma frustração, você se aborreceu com alguma coisa, não deu certo, a célula fechou alguma coisa, e hoje o seu discurso é: eu não gosto de célula, eu não dou para isso, porque eu já tentei e não deu certo. Por quê? Porque houve uma experiência lá atrás que não deu certo, então você agora tem essa voz da experiência dizendo: não dá certo, não é comigo. Muitas vezes, meu querido, o passado tem tido um peso na nossa vida de definir o futuro. Você sabe que Jesus passou por uma situação como essa? Júnior falou aqui do episódio de Lázaro. Quando Jesus fala para os seus discípulos assim: nós vamos para Judeia, porque ele sabia, ele tinha a revelação do Pai de que tudo aquilo que aconteceu de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, haveria de acontecer. Os discípulos têm um posicionamento de dizer: não, mestre, não vamos para lá, porque a última vez que a gente foi para lá, as pessoas pegaram pedras, queriam nos apedrejar, nos perseguiram. Então nós não vamos para lá. Eles não queriam, porque a experiência não foi boa num passado recente. E aí Jesus fala uma coisa que eu confesso que eu levei um bom tempo para entender por que Jesus falou aquilo. Eu vou até ler para você. Está lá em João 11. Porque eu nunca entendi, né? Às vezes Jesus dava umas respostas assim, tipo:
a luz, o céu, as estrelas, o universo. E aí, se você não tem entendimento do que Jesus queria dizer, você fica meio boiando na história, né? E eu, sinceramente, só depois desse entendimento é que eu fui entender essa resposta que Jesus dá. 11, deixa eu ler para você do 8 ao 10, e diz assim: disseram os discípulos, esse episódio acontece um pouquinho antes do que o pastor Júnior falou, agora há pouco. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Olha a voz da experiência que não deu certo. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se eu estivesse lá, eu ia falar, Jesus, o que isso tem a ver, Jesus? Não entendi nada. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu falaria, entendi menos ainda, Senhor Jesus. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: quem anda na luz, ou seja, quem tem uma revelação, anda na luz. Jesus sabia que haveria alguma coisa de acontecer lá adiante, porque Lázaro seria ressuscitado. Ele tinha que ir, havia uma revelação. Por isso ele andava dentro de uma luz, de uma visão que os discípulos não tinham. Os discípulos estavam andando dentro de uma visão de trevas da experiência negativa que eles tiveram, em que eles foram perseguidos. Então, eu não quero me ater a esse texto, mas é uma explicação, e isso acontece com a gente com muita frequência. Você passou por uma situação, você passou por uma experiência negativa, um trauma, aquilo gerou um sofisma, um bloqueio na sua mente, e sofismas e bloqueios paralisam. Então, muitas vezes, uma das vozes que a gente ouve são as vozes de experiências. Às vezes são experiências boas, mas muitas vezes são experiências que foram negativas. E a gente cria aquela resistência de que, sabe quando a gente vai no dentista e que é aquele motorzinho, você infarta só de ouvir o motorzinho na antessala? Eu sou assim. E você cria aquele pavor que nem dói tanto, dói mais na antessala do que quando você senta na cadeira do dentista de fato, porque você já criou aquela experiência negativa. Então, a primeira voz que eu quero te falar que confunde é a voz da experiência que a gente tem, que pode ser positiva, que pode ser negativa, mas que confunde a gente. A segunda voz que muitas vezes a gente ouve e que confunde o nosso entendimento é a opinião das pessoas. Hoje a gente vive num tempo em que todo mundo tem opinião sobre tudo, não é verdade? E todo mundo se acha no direito de dar opinião sobre tudo e todos, não é assim? Ninguém quer nem saber qual é a sua opinião sobre mas você está falando, está colocando lá nas redes sociais. Alguém te perguntou, por acaso? Não, mas todo mundo se acha no direito. E aí, se você é daquele tipo de pessoa que tem aquela necessidade de agradar todo mundo, você pira. Porque você não vai agradar todo mundo. Se nem Jesus conseguiu, você também não vai conseguir. Então, quando a gente começa a ouvir a opinião das pessoas, você nunca vai ter a unanimidade. Você vai ter várias pessoas falando coisas diferentes. Se a nossa preocupação é agradar as pessoas, a gente vai confundir com um monte de vozes, cada um falando uma coisa diferente. Muitas vezes, a voz de Deus, aliás, eu diria até, na maioria das vezes, a voz de Deus não está alinhada com a voz da maioria. Quem falou que a voz do povo é a voz de Deus? Isso não é um texto bíblico, tá? Aliás, não tem nada a ver. Geralmente a voz do povo é o oposto da voz de Deus. Então, a opinião das pessoas, as vozes, é uma dessas que acabam confundindo a gente.
É uma das coisas, eu aprendi com o tempo, que tem algumas coisas que eu não comento com ninguém. Porque se você comenta com 10 pessoas, você vai ter 10 opiniões diferentes. Tem certas coisas que não faz diferença, tudo bem, né? A opinião de um, de outro, tal, você, né, descarta, 9 fora, raiz quadrada, fica com o que presta e tudo bem. Mas tem certas coisas que você vai ficar mais confuso conforme o número de opiniões que você for adquirindo. Lembre-se que eu falei agora há pouco uma frase que eu quero que você lembre durante a semana. A voz que você ouve, a voz que nós damos ouvido é aquela que governa a sua vida. E se você é governado pela voz dos outros, da opinião dos outros, você vai ficar perdido. Porque cada hora fala uma coisa, cada hora diz uma coisa, cada um diz uma coisa, um acha isso, outro acha aquilo outro. Tem hora, meu querido, que é melhor você perguntar para o mínimo de pessoa possível. Não estou dizendo que você também tem que ser aquele cabeção de que não vai perguntar nada para ninguém, não quer saber a opinião de ninguém, não. Mas tem pessoas que você tem, você conhece, que você tem, você considera a maturidade, você considera o equilíbrio daquela pessoa, então você leva em consideração. Mas nem sempre é o melhor caminho. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Samuel, quando ele não conseguia ainda discernir a voz de Deus, ele confundia a voz de Deus com a voz de Eli. Lembra-se disso? Ele era um menino ainda. Ele estava começando, não tinha começado nem o ministério dele. Deus o chama e ele acha que é Eli que está chamando. Ele não conseguia discernir ainda a voz de Deus. O ministério poderoso de Samuel, profético, sacerdócio de Samuel, só começa quando ele começa a entender e discernir quando era Deus falando com ele. Então isso é muito importante, discernir a voz de Deus em meio a muitas vozes. Agora, o segundo tipo de voz que eu quero falar com você é a nossa própria voz. Falei primeiro sobre vozes que confundem, que vêm de fora. Agora eu quero falar sobre as nossas vozes interiores. Porque não bastasse essa confusão de todo mundo falando, ainda tem as nossas vozes. E eu falo as nossas vozes porque a gente tem os nossos desejos, as nossas opiniões. A gente sabe que a nossa mente fala muito, não é assim? Ou só sou eu? A minha mente parece um negócio. Tem hora que eu falo assim, oh, pelo amor de Deus, desliga. Eu vim faltando um botãozinho para desligar a minha cabeça, para eu conseguir pelo menos parar um pouco, porque vai assim de norte a sul, leste a oeste, passando pelo efeito estufa. Eu penso tudo ao mesmo tempo. E a mente da gente, né? Uma coisa de doido. Então essa voz já é uma voz que compromete a gente, porque é o tempo todo. Aí somado a isso, tem a voz da nossa alma, porque a nossa alma, ela não fala não, ela grita. Isso para facilitar a nossa vida, né? Então você tem uma mente, né, agitada e uma alma que grita. Você tem um corpo que exige, que tem os seus desejos e as suas opiniões, as suas imposições, e você vive no meio dessas muitas vozes que ficam ao seu redor e tentando te convencer do que fazer. Aí no meio disso tudo, cadê a voz de Deus? Qual voz você tem ouvido? E aí você diz, eu já não consigo nem discernir mais a voz de Deus nisso tudo. Como que a gente pode ter clareza quando é o Espírito de Deus falando no meio disso tudo? Como que eu vou saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Se esse monte de voz falando, um monte de coisa falando na minha cabeça. Quando é Deus falando,
quando é o meu coração, a minha alma gritando, a minha mente perturbada, como eu vou saber? E aí eu entro no terceiro ponto, que é o testemunho interior. Eu falei sobre vozes que estão fora e que perturbam e tumultuam o nosso entendimento. Eu falei sobre vozes interiores que são nossas, da nossa alma, da nossa mente, das coisas que passam na nossa cabeça. Mas eu quero te falar agora sobre um lugar dentro de você que eu vou chamar de ambiente interior, que é o seu espírito. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus veio habitar nesse seu ambiente interior. Eu vou colocar assim para ficar mais claro. Porque não é na alma, não é na mente, não é no corpo, é num ambiente interior, lá dentro de você. O Espírito Santo está lá dentro. Quando você aceitou a Jesus, fez uma aliança com o Senhor, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E lá de dentro desse ambiente interior, ele fala com você. A questão é aplacar esse monte de voz ao redor e alinhar o ouvido para discernir quando ele está falando lá de dentro. Essa que é a questão. É no ambiente interior, onde habita o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João 16, versículo 13. Olha só o que Jesus vai falar. João 16, 13. Jesus diz assim: quando vier, porém, o Espírito com E maiúsculo, da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está falando sobre um tempo quando ele fosse levado ao céu e viria o Espírito Santo e habitaria dentro, nesse lugar que eu estou chamando de, no seu íntimo, no interior do seu interior. E ele habitaria, e ali ele testificaria a verdade. O Espírito Santo é esse que testifica dentro do nosso espírito a verdade. Então, meu querido, no meio desse monte de vozes, existe uma voz que fala aí dentro, apita, um alerta, aí no profundo do teu coração, e que te diz quando é Deus falando e o que Deus está falando dentro de você. Nosso maior problema é conseguir alinhar o nosso ouvido espiritual e entender quando é Ele falando. Como que eu posso identificar esse testemunho interior? Como eu posso? Porque a nossa mente nos engana, a nossa alma nos engana. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso. Então a gente se engana sobre muitas coisas. Por isso é que tem que ter esse treinamento para discernir Deus falando lá dentro de nós. E eu quero deixar com você duas palavras para você lembrar. Como apóstolo, eu posso entender que o Espírito está testemunhando, testificando dentro de mim, está falando dentro de mim, e é Deus falando dentro de mim. Não é da minha cabeça, não é a opinião de fulano, não é uma situação que eu passei que me traumatizou, é de fato o Espírito de Deus falando comigo aqui dentro. Não há engano. E eu quero falar sobre duas coisas: luz e paz. Muito fácil.
Aliás, quem caminha comigo já ouviu isso 800 milhões de vezes. Vamos lá. Primeiro, luz. Se você for ler lá na sua Bíblia, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra é luz para os seus caminhos, é luz para os seus passos. E eu sempre falo e repito a mesma coisa. É luz que ilumina o seu próximo passo. Não vai iluminar os 5 próximos passos, ou daqui a um ano. É luz para o próximo passo. Como que eu posso desenvolver isso na minha vida, apóstolo? Você precisa estudar a Bíblia todos os dias. Porque não vai vir uma revelação divina, um ser que vai vir, pode acontecer. Mas o dia a dia, meu querido, feijão com arroz, é abrir a Bíblia. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? O que eu preciso hoje? Pega lá um caderninho, escreve o que Deus te falou. Tem que tomar uma decisão. Não é só quando vai tomar uma decisão. Eu preciso saber que direção eu tenho. Hoje, segunda, terça, quarta, todos os dias. Porque é todo dia que você está dando um passo e mais um passo e mais um passo, tomando decisões, seguindo, compondo seu futuro, sua vida. Então você precisa de luz todos os dias. Não é um dia, depois passa 3, aí você tropeça no meio do caminho, toma o caminho errado, aí volta de novo, meu Deus do céu, vou abrir de novo a lâmpada aqui para saber o que eu faço, aí você já está no outro caminho errado, tem que consertar. É lâmpada para os pés. Está falando de passo a passo, de dia após dia, todos os dias, a leitura diária da palavra. Leia a Bíblia diariamente.